Boa tarde a todas e todos. Bem-vindos à reunião do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Bem-vindas. Hoje, no nosso pleno do Conselho, coincide com uma data importante, uma data pela qual nós temos nos debruçado mais do que o normal, Depois, completando aí em maio 1 ano da nossa enchente, o debate climático e ambiental tem tomado a pauta da mídia, de todo o setor de comunicação e também das nossas reuniões. De lá para cá, quando tivemos a enchente, esse conselho ficou sempre com a pauta defasada e atrasada, devido ao fato de que as violações de direitos humanos, que é o nosso encargo, pensar em políticas de direitos humanos, as demandas por elas, quadruplicaram, e a gente precisou montar, diversas forças-tarefas para conseguir dar cabo desse debate. Uma delas, que aconteceu agora há pouco, foi o lançamento do relatório da Redesca, do relator Javier Palumbo, que veio aqui no estado do Rio Grande do Sul. Foi a convite deste Conselho e do Conselho Nacional de Direitos Humanos que organizamos a visita do relator, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que agora, em maio, lançou o relatório dele sobre as questões relacionadas a direitos sociais e ambientais, e que o Estado do Rio Grande do Sul deveria cumprir ou mesmo atender, ter uma maior atenção. Então, é nesse cenário que hoje a reunião do Conselho caiu na data do dia do meio ambiente, na Semana do Meio Ambiente, e nós temos aqui duas pessoas especiais para nos trazer elementos para que a gente possa conversar com mais propriedade, Nós chamamos esse momento, na reunião do Conselho, de debate temático. A ideia desse debate temático é sempre a gente aprender alguma coisa com convidados. Por exemplo, no mês de março, nós fazemos um debate temático sobre o mês da mulher. No mês de novembro, nós conversamos sobre a consciência negra. No mês de dezembro, trabalhamos a perspectiva dos direitos humanos, que tem o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E a nossa reunião, que costuma ser quinta, a primeira ou a segunda quinta do mês, coincidiu que caiu na data agora do 5, do 6, e essa data é uma data cara, uma data importante para nós, do nosso conselho, para as entidades conselheiras, que, querendo ou não, debatem o tema, algumas com mais profundidade, outras com menos, mas todas têm a sua atuação, no seu cenário também a atuação nessa questão socioambiental. Então, eu queria dar as boas-vindas para a Naira e também para o professor Valério Pilar. É muito bom ter vocês aqui conosco e dizer que vocês têm de 15 a 20 minutos para nos trazer elementos aí de algum cenário no Rio Grande do Sul, para que a gente possa aprender com vocês no dia de hoje. Depois de vocês falarem, podem combinar quem gostaria de ser o primeiro ou primeira. Depois disso, a palavra volta para nós aqui, para eventuais perguntas ou contribuições, e termina numa saudação final, assim, alguma coisa bem curta. Esse debate, ele começa agora e costuma terminar às 15 horas da tarde. Então, depois vocês estão liberadas, e a gente vai seguir na nossa reunião do Conselho, Então, o Conselho tem a sua pauta ali. Estamos no momento de organização da Conferência Nacional de Direitos Humanos, vamos organizar a estadual aqui. Voltamos agora de Brasília, Vinícius? E temos ali, vamos trazer as regras do jogo sobre isso. E também temos outros pontos das nossas comissões temáticas que debatem as questões de direitos humanos no estado do Rio Grande do Sul. Então, bem-vindos, bem-vinda. Eu pergunto quem gostaria de começar. Foi escolhida? Então, por favor, Rodrigo, alcança o microfone para a Naira. Naira, é muito bom te rever, e daí tu tem aí, quando der 15 minutos eu te aviso, daí tu vai ter ali um tempo para a conclusão, até
20 minutos, tá bem? Obrigado por ter vindo e aceitado o convite. Obrigada. Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Funciona? Bom, boa tarde a todas, a todos. Eu estou profundamente honrada de ter sido convidada para participar aqui dessa conversa, desse debate. Eu sou uma jornalista, eu trabalho como jornalista freelancer, sou uma jornalista aqui de Porto Alegre, trabalho basicamente como freelancer faz mais ou menos 20 anos. Atualmente eu até trabalho muito mais para jornais de fora de Porto Alegre, mas a maior parte da minha trajetória eu dediquei a cobrir temas locais e muitas vezes cobrir especialmente instâncias de participação popular, né, que o Porto Alegre e o Rio Grande do Sul tem muitas, enfim, né, e sempre foi uma coisa que eu sempre gostei muito, eu sempre aprendi muito, cobrindo conselhos dos mais diversos. Algumas pessoas que estão aqui hoje eu reconheço dessas coberturas anteriores aí. Então, para mim é uma grande honra mesmo. Assim, sempre eu vim pensando isso, assim, sempre que eu cobria esses momentos, conselhos ou às vezes grandes mobilizações, né, da sociedade civil aqui no Rio Grande do Sul, eu sempre pensava isso, assim, poxa vida, tem uns cidadãos que são mais cidadãos, parece, do que a média, né? Assim, são pessoas que se dedicam realmente de corpo e alma ao que é coletivo, né? Isso sempre me inspirou muito. Então, quero agradecer a vocês, em primeiro lugar, por serem conselheiros dos direitos humanos aqui do Rio Grande do Sul. Obrigada pelo trabalho de vocês. Acho que, como cidadã, me deixa muito feliz que exista um órgão como esse, né? Bueno, o Jonathan me convidou para falar aqui hoje especificamente sobre uma reportagem que eu publiquei há algumas semanas, em maio, eu nem lembro exatamente a data, foi no dia 22 de abril, finalzinho de abril, já faz um pouquinho de tempo, né? Mas é uma reportagem sobre um projeto de construção de uma cidade de data centers em Eldorado do Sul, nossa cidade vizinha aqui de Porto Alegre. Essa reportagem, ela foi publicada na Repórter Brasil, que também acho que é uma outra coincidência interessante, né, que tem desse encontro aqui. A Repórter Brasil é uma organização que fica sediada em São Paulo e se dedica, sobretudo, a cobrir direitos humanos e violações socioambientais. Eu trabalhei durante vários anos lá, recentemente, agora, desde o ano passado, desde a época da enchente, eu voltei a ser freelancer, porque eu me senti um pouco afastada dos temas aqui do Rio Grande do Sul, então decidi sair da equipe fixa, né, embora eu continue colaborando. Mas eu acho muito interessante, porque a Repórter do Brasil tem realmente um trabalho, vai muito além do jornalismo em alguns casos, né, da defesa mesmo dos direitos humanos, um trabalho voltado, por exemplo, à prevenção do trabalho escravo, que é um negócio que eu também achava muito impressionante, assim, tanto dentro da organização. Então, acho uma coincidência incrível, né, que a matéria que tenha despertado o interesse tenha sido publicada na Repórter Brasil. E eu acho que uma coisa que eu aprendi, assim, né, fazendo essa conexão entre a data de hoje, né, o Dia do Meio Ambiente, e o tema que vocês trabalham aqui no Conselho Estadual de Direitos Humanos, uma coisa que eu aprendi no meu trabalho, justamente fundamentalmente cobrindo temas ambientais, é que onde existem violações ambientais, quase sempre existem violações de direitos humanos também, né? Assim, essas duas coisas estão muito conectadas. Em muitas matérias que eu fiz, essas dimensões se cruzavam, né? E embora nessa matéria especificamente a gente não tenha levantado questões de direitos humanos, eu tenho certeza que se o Conselho começar a pesquisar e olhar para esse debate sobre os data centers, eu tenho certeza que esse âmbito, né, essa dimensão dos direitos humanos também vai surgir. Bom, essa matéria, então, ela surgiu de um questionamento meu, que aconteceu logo após a enchente, né? Certamente todo mundo aqui lembra das imagens de Eldorado completamente debaixo d'água, inacessível, né? Eu lembro que durante a enchente eu até queria fazer uma matéria no assentamento do MST, que muitos assentamentos que tem lá em Eldorado, não era possível chegar, né? Então, a gente
teve que fazer por telefone, fizemos de outras maneiras e tal. Eldorado ficou completamente, né, a maior parte da cidade debaixo d'água, e uns meses depois da enchente, uma das tentativas assim, de trazer boas notícias para o Estado, houve esse anúncio por parte do governo do Estado de que o Rio Grande do Sul receberia o maior data center da América Latina, que seria instalado em Eldorado. E isso imediatamente me levantou uma pergunta: poxa, mas vamos instalar um empreendimento dessa dimensão em Eldorado, né? Que coisa, enfim, fiquei meio curiosa com isso, né? Me parecia surpreendente, assim, bom, sei que tamanho tem que ter um negócio desse, um data center desse, né? E a primeira pergunta que eu me fiz, na verdade, foi justamente sobre a área que esse data center ocuparia, né? É o maior data center da América Latina, é uma estrutura muito grande mesmo, assim. Eu tive lá no terreno, né? E eu fiz uma comparação pelo Google Maps, assim, de área. Mais ou menos o que eles têm de área até agora adquirida 7 vezes o tamanho da CNPC em Guaíba, né? Assim, a planta da CNPC. É muito grande, né, como estrutura. E a primeira pergunta que eu tinha me feito era um pouco essa, assim, poxa vida, mas tem tanta gente que possivelmente vai ter que mudar de casa, mudar de lugar. E eles, como que, né, talvez essas áreas deveriam ser usadas para realocar as pessoas no município, né? Enfim, foi uma pergunta que me surgiu, me deixou curiosa. E aí, depois disso, a gente começou a levantar questões aí sobre esse data center, né? Então, para trazer, assim, um resumo da história, né? Eu acho que o terreno onde vai ser construído o data center, esse terreno desse tamanho, por enquanto, né? Esse data center, ele foi anunciado como um empreendimento que pode chegar a receber um investimento de 500 bilhões de dólares, reais. Deixa eu ver minha cola aqui, de reais. 500 bilhões de reais. Assim, é um volume de dinheiro tão grande que eu não consigo nem imaginar, assim, né? Eu fui olhar o que a gente tinha de dados de investimentos privados, por exemplo, no Rio Grande do Sul. O maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul, que é um investimento da CNPC, que está sendo construído aqui em Barra do Ribeiro, né? São 24 bilhões, né? Ou seja, isso é muito mais, né? Os 500 bilhões é um volume muitíssimo maior de dinheiro que vai ser alocado nesse data center. Enfim, se ele realmente for concretizado, né? Então, a nossa grande pergunta era um pouco essa, assim, né? Bom, tinha um grande, enfim, um anúncio e uma perspectiva muito positiva, né, sobre esse empreendimento, mas eu pensava isso, assim, puxa vida, uma coisa desse tamanho, né? Esse tamanho, tanto dinheiro envolvido, uma área tão grande, né? Esses 500 bilhões seria, assim, um auge, né, desse empreendimento. Ele começa com um valor bem menor, de 3 bilhões, ainda assim, bastante elevado. Isso seria o plano zero, assim, né? E eu acredito que essa área, que hoje é 7 vezes maior que a área da CNPC, também deve ir crescendo nessa proporção, né? E eu fiquei pensando isso, bom, mas como que, né, o que isso reverte para a população e que tipo de impacto isso pode trazer, principalmente do ponto de vista socioambiental, né? Então, a gente foi pesquisar um pouco, entender um pouco o que se tinha de concreto, né, sobre esse data center, e o que a gente descobriu foi que, basicamente, tem muitos dados grandiosos e muitos números que empolgam gestores públicos, empresários, né, esse volume de investimentos, mas a gente não tem, no Rio Grande do Sul, e a gente não tem no Brasil, nenhuma norma de licenciamento para licenciar um empreendimento de data center. Não existe nenhuma regra de como se licencia um data center, né? E os data centers têm uma peculiaridade, porque o data center é um prédio de máquinas, né? Esse está sendo chamado de cidade dos data centers, porque não é só um prédio, é uma cidade inteira de prédios de máquinas.
eles são infraestruturas que demandam um consumo altíssimo de energia e de água, né? Isso tem sido um debate em várias partes do mundo. No ano passado, aqui no Uruguai, por exemplo, teve um protesto muito, foi super, repercutiu muito na imprensa e tal, porque Montevidéu precisou tomar água salgada, né? A prefeitura precisou começar a tratar a água do Rio da Prata, que é misturada com água salgada, porque teve uma seca, a gente sabe bem do que a gente está falando, né? Teve uma seca muito grande no Uruguai e a água que tinha disponível estava sendo usada para resfriar um data center do Google, que foi instalado, né, ali nessa região. E, então, esse é um debate muito grande, né? Tem um consumo muito elevado, tanto de água como de energia, por essas infraestruturas, e basicamente o Brasil tem se apresentado para o mundo como um grande destino potencial de data centers. O Brasil quer atrair muitos data centers, porque, enfim, né, isso são investimentos muito significativos, como esse caso aqui que pode ter essa leitura, né? Mas a gente não tem nenhuma norma de licenciamento, né, sobre isso, e o fato é que há um impacto potencial aí muito grande, né? Então, a gente perguntou para a FEPAM, aqui no Rio Grande do Sul, a FEPAM, inclusive, nos informou que havia, na época, né, uma intenção de criar o segmento de data centers dentro do licenciamento ambiental estadual, mas isso precisa de todo um trâmite, eles não sabiam dizer o que ia acontecer. Já existem data centers instalados no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, todos esses data centers foram licenciados pelos municípios, e no caso de Eldorado, a Prefeitura de Eldorado editou uma lei municipal feita sob medida para a empresa que vai instalar o data center, porque na lei tem até o CNPJ da empresa, e essa lei diz que para esse data center os trâmites vão ser simplificados e vai haver um autolicenciamento. Então, enfim, acho que essa é a grande questão que a nossa reportagem levanta, né? Do ponto de vista de consumo de energia, esse data center de Eldorado, quando ele tiver a pleno funcionamento, né, quando esses 500 bilhões de reais tiverem investidos, esse data center vai consumir mais energia do que é gerado na hidrelétrica de Jirau, que é a terceira maior hidrelétrica do país. É uma das hidrelétricas da Amazônia, que estão em Ladeira, em Rondônia. Desse data center, na sua plenitude, vai consumir mais energia do que essa hidrelétrica é capaz de gerar. Então, acho que essas contradições que a gente tentou trazer um pouco na nossa reportagem, trazer mais questionamentos do que respostas até, né? Acho que essa nossa reportagem teve essa intenção de levantar um debate, né? Porque até então a cobertura da imprensa era majoritariamente laudatória, né? E eu acho que é um aspecto até que é importante ser considerado, a questão da dimensão econômica, né? Social, no sentido, né, por exemplo, de geração de empregos, que é um dado que a gente tentou levantar, nesse caso específico a gente não conseguiu, a empresa não se respondeu quantos empregos efetivamente vão ser gerados, se a população, porque há um acordo entre a Prefeitura de Eldorado e a empresa para que os empregos gerados pelo data center sejam ocupados preferencialmente pelos residentes, né, de Eldorado. Mas a gente fez essas duas perguntas, uma, se quantos empregos vão ser, e a segunda, se a população de Eldorado tem a formação necessária para assumir esses empregos, que são empregos, né, tendo que são empregos da área de tecnologia, né? A gente testou a prefeita de Eldorado, a prefeita confirmou que, de fato, não havia, né? Ela entendia que o perfil dos moradores de Eldorado era um perfil de profissionais diferentes do perfil demandado, que vai ser demandado por essa empresa, mas que havia uma intenção de estimular os moradores a buscar informação e tal, mas isso foi o máximo que a gente conseguiu obter de informação. No entanto, outros casos de data centers, por exemplo, tem vários relatórios que estão acessíveis na internet, né? Alguns, por exemplo, vocês têm um relatório de um data center que está sendo construído na Virgínia, nos Estados Unidos, onde a geração de empregos era, assim, 150 empregos, né?
Então, enfim, acho que são questões que a gente tentou levantar na nossa reportagem. A gente não conseguiu respostas para muitas delas, mas a nossa intenção era realmente levantar esse debate sobre os impactos sociais, ambientais, e não apenas os impactos econômicos, né? E eu acho que a gente foi muito bem sucedido, né? Eu percebo vários colegas, desde então, entram em contato comigo para pedir dicas de fontes, com quem eles podem conversar, e eu, inclusive, faço aqui ao Conselho também trago aqui uma informação que eu acho que é relevante, né? Que é que vários desses colegas que estão tentando continuar essa cobertura, continuar enfim, fomentar esse debate, estão encontrando dificuldades, né? O governo do Estado não fornece informações, a gente teve muita dificuldade de conseguir informações com o governo do Estado também, a FEPAM não, a FEPAM foi muito solícita e respondeu todos os nossos pedidos, mas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é quem é responsável por esse empreendimento, não respondeu às nossas perguntas. A Prefeitura de Eldorado, que respondeu, até nos recebeu lá, os colegas que tentaram falar com a Prefeitura, depois que a gente fez a matéria, relatam que a Prefeitura de Eldorado não tem respondido também nenhum pedido de entrevista, né, e nenhum pedido de informações. Eu acho que isso é um dado relevante, né, a gente sabe que os gestores públicos são sujeitos aí ao questionamento da imprensa. E, por fim, também trago uma experiência minha própria, né, eu fiz um pedido de live no Estado, para o governo do Estado, para pedir, o governo do Estado assinou um acordo de cooperação com essa empresa Escala das Nascentes, que seria um documento, digamos, fundador aí desse empreendimento, né? Eu pedi acesso a ele, eu pedi primeiro por e-mail, pedi para os assessores de imprensa, ninguém me mandou, e então fiz um pedido de lá e o governo do Estado me negou, dizendo que esse documento ainda está sob sigilo, porque ele é um documento considerado preparatório para alguma coisa maior, que, segundo vários advogados com quem eu conversei aí, é uma interpretação completamente equivocada, porque o documento é um acordo que já foi assinado, né? É um documento público, né? Então, acho que seriam essas as minhas primeiras considerações aí, que não vou agradecendo a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Naira, foste bem no tempo, bem nos 15 mesmo. Obrigado. Dizer, né, que é o mesmo município pela qual também estava previsto, né, aquela maior mineração de carvão, né, do Brasil, a mina Guaíba, na época, e esse conselho aqui expediu várias recomendações na época. Algumas entidades aqui colaboraram na publicação do painel dos especialistas, que também foi aquela coisa de dar o start para um problema que está acontecendo, né? A gente fez fizemos um levantamento técnico em todas as áreas do EIA-RIMA, na época, dizendo, isso aqui tem aqui na questão da fauna, tem essa contradição, na questão da flora, existem indígenas na área, e fomos ali colocando todo o embate de outra visão técnica, né, no EIA-RIMA, e aquilo possibilitou, ao fim, né, a anulação do empreendimento, pela inconsistência mesmo do próprio empreendimento. Então, dizer como é importante a gente dar atenção a essas questões ambientais, socioambientais, né, presentes tanto no campo do direito humano quanto no campo da defesa da natureza. Então, de imediato, agradecendo a Naira, queria passar a palavra para o Valério Pilar, que é uma referência no campo dos estudos no Pampa e professor, né, renomado da nossa universidade. Fique à vontade para nos dar a honra da sua presença e nos trazer informações aqui para que a gente continue aprendendo como aprendemos hoje com a Naira. Obrigado, professor. A palavra Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. É um prazer falar sobre campos nativos, sobre bioma Pampa, toda a problemática de conservação desses ecossistemas que tem sido negligenciada, tanto pelas autoridades responsáveis pelo cumprimento da legislação que protegeria sistemas,
quanto pela própria sociedade, que não dá a devida atenção ao problema. Não tem dado a devida atenção ao problema. A semana passada foi uma semana de desinformação feita da questão do campo. Dá para dizer isso. Desinformação. O grande Estado divulgou os dados de mapeões, que lançou o relatório anual de desmatamento, que mostrou que o campo tem uma redução do desmatamento. E aí, olhando os números, foram 800 hectares. O desmatamento em Pampa teria sido 800 hectares em 2024. Essas pessoas estão divulgando esse dado. Porque o relatório de desmatamento divulgado por Mapiomas é desmatamento de floresta. Eu vou usar o pleonasmo de propósito. Desmatamento de florestas. Ou seja, é mata que está sendo cortada, removida, suprimida. Quando o grande problema do Pampa é a perda dos campos nativos, que é a vegetação nativa, campestre, tão biodiversa quanto as florestas, ou mais biodiversa que as florestas aqui. Então, para as pessoas que dão solinhas no chat, está ótimo, o Pampa reduziu o desmatamento, é maravilha. Né? O governo do Estado está fazendo o seu papel, né? Proteger a biodiversidade, proteger a vegetação nativa, está tudo bem. Preparando esta semana agora para lançar o decreto aí, né, protegendo o Pampa. Mas não está protegendo o Pampa há mais de uma década, eu diria, né? Mais uma década. Ou seja, nós temos a Lei de Proteção da Vegetação Nativa de 2012, aí teve todo o período aí de cadastro ambiental rural, os proprietários tiveram que fazer as suas declarações, cadastro, declarar suas áreas, a delimitação das suas propriedades, a delimitação dos remanescentes de vegetação nativa, a delimitação das áreas rurais consolidadas, que é um conceito que foi criado na Lei de 2012, de proteção da vegetação nativa. Eu reforço isso, não é código florestal, muita gente continua dizendo que é código florestal, e aí se educa as pessoas no sentido de que acham que suas florestas são protegidas. E é isso que acontece. Esses campos estão desaparecendo em muitas regiões do Rio Grande do Sul. Os campos nativos que cobriam uma parte dessas áreas desapareceram. Tem municípios em algumas regiões do estado que, Pampa, inclusive, que tem menos de 10% de remanescentes nativos. E as pessoas não percebem isso. São novidades que não percebem isso. As pessoas que trabalham na comunicação não percebem isso e divulgam, né, uma data que uma Biomas divulgou equivocadamente, na minha opinião, não deveria ter divulgado, porque foi aproveitado. Já tinha sido aproveitado no ano passado pelo governo do Estado, para dizer que está tudo bem com o Pampa. O Mapiomas faz o seguinte: o Mapiomas, ele tem, todos os anos, ele publica esse relatório, que resulta dos alertas de desmatamento em todos os biomas brasileiros. E a metodologia, ela detecta desmatamento mesmo, porque a imagem satélite é nítida quando ocorre uma supressão, né, de uma área de floresta. Quando ocorre a supressão de uma área de campo, a metodologia não é ainda não tem uma metodologia aceitável para detectar supressão de vegetação nativa campestre, na florestal. Então, a supressão de vegetação nativa campestre não entra nesse relatório de anual de desmatamento. Aqui no Pampa, mas claramente não. Isso está lá no relatório, está escrito lá, na nota de rodapé, quase que mas ninguém lê, as pessoas não no chat. Reduziu o seu 800 hectares. Então, qual é a quantidade, qual é a área de campos nativos que se perde por ano? Entre 2012 e 2023, que os próprios dados do Mapiomas, o Mapiomas tem um outro produto,
que são os mapas de uso e cobertura. E que aí é uma outra metodologia. A cada ano, o Mapiomas mapeia o que é a área de vegetação florestal, os diferentes tipos de vegetação florestal, o que são áreas de campo nativo, o que são os banhados, quais as áreas cultivadas, inclusive mapeamos qual área de soja, qual área de arroz. Né? Esse produto é excelente, tanto é que permite a cada ano ver a diferença e o quanto que se perdeu. Quer dizer, áreas que eram campo nativo em 2020 e 2021 não eram mais. Então, houve uma perda. Na áreas de floresta, o dado de Mapiomas no INIC desde 1985 até 2024. Então, comparando os mapas, entre 2012 e 2023, em média, foram perdidos 140 mil hectares de campos nativos. Na categoria lá do mapa do Mapiomas, formações campestres. Eu não estou contando aqui os banhados, não estou contando áreas de outras áreas, outras categorias ali de vegetação não florestal. Mas a grande parte das áreas não florestais do Rio Grande do Sul são os campos. Né? Então, se perdem 140 mil hectares de campos nativos por ano. Isso tem que ser dito, tem que ser dito, tem que ser... essa notícia tem que ser desmentida. Né? Porque as pessoas acham que está tudo bem com o campo. Está sendo protegida a biodiversidade. Porque muitas pessoas acham que biodiversidade são as florestas só. Quer dizer que sobrou muito pouco então, de floresta no Pampa e agora estão protegendo as florestas que restaram. É isso que as pessoas pensam. Porque não vêm os campos nativos com vegetação nativa merecedora de proteção e de conservação e de ações efetivas das autoridades para proteção. Né? Então, falta um minuto. Tem tempo aí? Tá. Então, eu queria destacar isso. Eu vou usar boa parte dos 15 minutos para dizer isso, que é uma vergonha. E se repete a cada ano. Eu não estou ocupando Mapiomas. O Mapiomas está sendo honesto, está lá no relatório. Está escrito lá que não, esse número não inclui as áreas de campo, que a metodologia não permite. Mas essa notícia tem sido aproveitada ao máximo para dizer que está tudo bem. Né? Eu queria falar também sobre os campos nativos, no sentido de que a grande maioria das pessoas não dá o devido valor para a sua conservação, porque se criou a ideia de que biodiversidade está nas florestas, não está nos campos. Isso vem, não é só no Brasil, todo mundo tem essa ideia. Há uma negligência da conservação dos ecossistemas salônicos, dos ecossistemas campestres, que são vistos como áreas degradadas, porque não tem árvores, ou porque tem pouca árvore, e que precisa, então, reflorestar, que precisa restaurar as florestas que supostamente ocupavam essas áreas. É uma visão completamente equivocada, não se sustenta nos dados científicos que nós temos. Né? Não só no Brasil, mas no mundo todo, onde essas áreas são, então, alvos, né, da expansão agrícola. Né? Frente a essa ideia que as pessoas têm, a maioria das pessoas tem, que as florestas, só as florestas merecem ser protegidas, e eu diria que as florestas não todas estão muito bem protegidas, eu não me preocupo com as florestas. Ninguém, nem o produtor rural vai ter a coragem de desmatar uma floresta. Para plantar soja, por exemplo. Né? Ele vai dizer, não, as florestas da minha propriedade estão no meu carro, estão declaradas como reserva legal, ou como APP. Não se preocupa, não estou desmatando. E aí vem o Mapiomas e usa o termo desmatamento corretamente, porque só indica desmatamento de florestas, mas o Ministério do Meio Ambiente tem um plano de combate ao desmatamento
para cada bioma do Brasil, inclusive para o pântano. E esse termo está na legislação. Equivocado, porque no Brasil o problema não é só o desmatamento, o grande problema é a expansão agrícola no Cerrado, e não é desmatamento. Boa parte das áreas de Cerrado são áreas abertas, não são áreas, são áreas de campos. Algumas árvores esparsas, né? Mas são áreas de campo, e aí os proprietários se aproveitam dessa visão equivocada de que só a floresta merece ser protegida, inclusive usa como argumento para o PL 364, na discussão da aprovação do PL 364 no Congresso Nacional, um dos argumentos foi: não se preocupem, ambientalistas, nenhuma árvore será cortada porque esse PL, esse projeto de lei foi aprovado, porque são as áreas de campo. Para plantar soja, não precisa desmatar. Esse é um argumento equivocado. Né? Nós temos que desfazer essa visão que predomina, infelizmente. E aí, se são perdidos 140 mil hectares por ano, ninguém dá bola. O povo não dá bola. Tudo bem. Galera, afinal, tinha vegetação. Era só campo. Era pasto. Né? Pastagem. Eu evito usar o termo pastagem. Os campos são usados como pastagem, porque são um recurso natural grátis. Né? O gado pasta e nós podemos escolher os produtos, né? A carne, o leite, a lã, desses ecossistemas, são produtos da biodiversidade. A pecuária desenvolvida sobre os campos nativos do Rio Grande do Sul, nós podemos dizer que a carne produzida é produto da biodiversidade. Né? Infelizmente, não se aproveita esse potencial no sentido de colocar um selo, isso é produto da biodiversidade. Né? Boa parte da pecuária do Rio Grande do Sul ainda é sobre campos nativos. São 6 milhões, entre 5 e 6 milhões, dependendo da maneira como a gente come. Se são só formações campestres, são 5 milhões e 500 mil hectares ainda. Recentes. Mas eram mais de 14 milhões. Né? Nossa, 85, se não me engano, porque a gente vai ver esses números. Mas, se nós expressarmos essa perda anual de 140 mil hectares por ano em relação ao tamanho do bioma pampa, seria como se na Amazônia, em um ano, se perdessem 30 mil quilômetros quadrados, ou seja, 140 mil hectares correspondem a 1.400 quilômetros quadrados. 1.400 quilômetros quadrados por ano no Pampa seria equivalente a 30 mil quilômetros quadrados no bioma Amazônia, em relação ao tamanho. 30 mil quilômetros quadrados é um dado que podemos pesquisar, mas eu acredito que nem nos anos 90, que foi o pior período, chegou a 30 mil quilômetros quadrados. Matamento na Amazônia, mas também tem áreas de cerrado na Amazônia. Eu chamo a atenção que, quando a gente diz bioma Amazônia, as pessoas acham que é só floresta. Não, tem campos também na Amazônia. Tem campos em horário. Tem campos amazônicos. Tem cerrado no bioma amazônico. Né? São enclaves, né? E por uma conveniência, né, geográfica, o IBGE delimita lá. Isso é uma coisa Mata Atlântica. Quando a gente fala na Mata Atlântica, as pessoas esquecem que na Mata Atlântica tem os campos de altitude, que também estão sendo beneficiados. Isso é um objeto desse PL 364 originalmente. Era para desproteger esses campos de altitude, que são protegidos pela lei na Mata Atlântica, que protege mais do que os campos do bioma pampa, que são protegidos pela lei de vegetação nativa. Então, a lei da Mata Atlântica protege mais a vegetação nativa. Né? Por exemplo, não é permitida a autorização de supressão de campos de altitude que sejam em estágios sucessionais avançados, por exemplo, médio avançado, porque pode a produção. Tem a supressão legal de proprietário, aqueles que pediram autorização. Aliás, esses 140 hectares por ano. Uma fração muito pequena. A FEPA devia divulgar esses dados, assim como divulgo que o Pampa é uma maravilha, que perdeu o desmatamento, poderiam ter divulgado que quantos hectares foram autorizados de supressão da vegetação nativa legal, que está na lei. O proprietário que quiser transformar uma área de vegetação nativa, não seja reserva legal, seja floresta, campo, é obrigado a pedir autorização do órgão. E é uma porção ínfima, acho que menos de 10 mil hectares desses. É um parágrafo, acho que eu já passei, 6 minutos.
Ainda tem. Eu só queria chamar a atenção que a atividade pecuária é vista por setores ambientalistas como algo periférico, porque o gado bovino emite metano, e metano, né, é um dos gases de efeito estufa. Está correto. Bovinos, animais de criação, ruminantes, sobretudo, emitem metano. Acontece que tem que levar em conta o ecossistema como um todo. Quer dizer, quando os bovinos utilizam a vegetação nativa, quer dizer, o ecossistema campestre nativo, utilizado para a pecuária, há alguns dados já de um grupo de pesquisa liderado pela professora Débora Roberti, da Santa Maria, mostrando que o balanço de emissões de gases de efeito estufa, considerando aquele carbono que é fixado no solo pelas raízes das plantas campestres, o carbono está armazenado dentro do solo. Enquanto em uma floresta, a maior parte do carbono está acima do solo, a parte aérea, nos campos, o carbono está no solo, com as raízes. Então, o campo nativo usado sob o uso pastoril para a produção pecuária, ele fixa carbono no solo. E essa fixação compensa, em média, os dados que nós temos são de 2 anos, em média, compensam as emissões de metano. Então, o balanço é negativo, no sentido de que ele fixa mais carbono no solo do que em outros. Equivalente de CO2, não pode ser equivalente de CO2. Então, era isso. E a atividade pecuária é uma atividade econômica, quer dizer, os proprietários não podem alegar que não podem usar os campos nativos que estão protegidos. Eles podem continuar usando secularmente, eles foram usados para a produção pecuária desde a época dos jesuítas, né, que estabeleceram funções aqui, e eram instâncias que eram tocadas pelos indígenas, sobretudo pelos cristianos, que tocavam essas instâncias. Então, a atividade pecuária é a atividade mais compatível com a conservação dessa vegetação nativa e é uma atividade econômica, que pode ser importante para a diversificação da atividade econômica em algumas regiões que estão se tornando muito vulneráveis em função das mudanças climáticas. Quer dizer, a supressão desses campos, a conversão de lavouras, torna a economia mais vulnerável. Vamos fazer uma pesquisa nos últimos anos. Quantos anos? Qual a proporção dos anos em que teve municípios declarando calamidade pública e aí permitindo que as dívidas sejam renegociadas? Ou seja, o prejuízo é socializado, o prejuízo causado por uma atividade que é muito mais vulnerável aos sistemas climáticos. A atividade pecuária sobre o campo nativo é muito mais resistente, muito menos vulnerável a uma seca ou um ano muito chuvoso. Né? Eu diria que esta última seca, esse verão, a pecuária sobre o campo nativo foi muito bem. Os animais se deram muito bem, não tiveram perdas. Então, as perdas foram da cultura. E essas perdas estão sendo socializadas. Obrigado. Muito obrigado, professor, por nos brindar aqui com o seu conhecimento. Obrigado, Naira. Hoje iniciamos aqui o nosso debate temático com 2 questões muito relevantes, né? Uma na região metropolitana, de Porto Alegre, e a outra lá no sul, né? No sul do nosso estado. O nosso bioma Pampa, só tem aqui no Rio Grande do Sul, Argentina, e no Uruguai. Sim, obrigado, professor. E que a gente necessita, sim, de um cuidado especial, tendo em vista ser um bioma especial também. Então, muito grato pelas contribuições de vocês. De começar aqui passando a palavra para o meu amigo que pediu a inscrição, o Patrício, do Mocdema, e pergunto, né, se os conselheiros gostariam de se inscrever. Então, abre a palavra agora e depois eu vou fazer a minha inscrição também. Então, por gentileza, Patrício, tem que ir para um lugar com microfone. O Bira também. Logo após o Patrício Bira,
E quem quiser se inscrever, tanto online quanto aqui no presencial, por favor, podem se inscrever aqui que eu vou anotando. Tá bem? Então, Patrício, bem-vindo e bom que tu viesse aqui hoje. Obrigado, Júlio. Parabéns a todos os participantes, né, do conselho, presentes. Tem duas questões, duas perguntas. Uma para o professor Valério, que falou um pouco, né? Era uma dúvida, mas que ele esclareceu no decorrer da palestra, mas eu vou só... Eu tinha entendido que era a supressão de campos era 140, mais 140 mil hectares, né? E eu tinha entendido que era de 2012 até 2023, mas não, é por ano, né? Então, essa era a dúvida, mas ele esclareceu no decorrer. Então, são mais de 140 mil hectares por ano que são supridos, né? E a outra questão é para a palestrante Mayra, né? Eu sou de Eldorado Sul, né? Eu sou de Eldorado. Moro lá já desde 1987. Então, fiquei todas essas projetos, coisas, né? E foi bom eu ter que eu recebi do Júlio, né, o card sobre essa audiência aqui, né, sobre o tema, enfim. Né? Então, eu tenho algumas dúvidas. Uma que eu fiquei, soube há pouco, impactado por essa notícia, que não é uma notícia corrente, né? Eu não vi a tua matéria, a tua reportagem, eu não tive acesso, possivelmente esteja ali algumas das respostas às questões, né? Por exemplo, sobre data center, né? O que é um data center? Eu não sei o que seria um data center. Pelo que eu entendi, é alguma coisa de informática, não sei, ou de máquinas, coisa assim, então não sei. Então, essa é uma das dúvidas, né? Sobre isso, o que é um data center que estão planejando instalar lá no Eldorado do Sul. Não sei bem qual é a região, qual é a área ali, sabe, por perto do quê, até para me situar, né? Eu sou dali. E mas era isso aí, para mim é uma coisa que eu acho que tem que ser bastante divulgada, eu não sabia. E hoje, né, aprendendo o convite do card do Júlio, né? Então, gostaria de mais esclarecimento sobre o que é um data center e quais seriam as próximas providências, vai ter audiência pública lá em Eldorado, alguma coisa assim. Então é isso, irmão. Obrigado. Obrigado. Agora passamos a palavra para o conselheiro representando o Iaporec, o Birajara Toledo. Boa tarde a todos. Saudamos ao Conselho Estadual de Direitos Humanos e também a todos os presentes, e também manifestar uma nossa grande preocupação. Saudar também a bela palestra da professora Valéria, que foi muito importante, porque as informações que muitas vezes não chegam, às vezes são saudadas como positivas, quando vai se analisar bem, não é bem assim que as coisas não são. Mas o que me traz hoje, no Dia Internacional do Meio Ambiente, é uma nota de extrema preocupação e também já pesarosa. Porque no dia 26 de maio, a Prefeitura de São José do Norte recebeu o representante da mineradora RGM para entregar a carta, a execução, a emissão da licença de instalação do IBAMA para uma exploração a céu aberto de titânio no município de São José do Norte. Sendo que lá nós temos comunidades quilombolas, pescadores, agricultores familiares, e que certamente essas vozes não foram devidamente escutadas, como prevê a Convenção 169 da OIT. É sabido que também o Conselho já se manifestou, mas essa é uma grande preocupação que vai ter um impacto não só ali na região, mas como em todo o Rio Grande do Sul. Essa exploração a céu aberto de titânio vai trazer impactos, até tem muitas entidades que já estão se debruçando há muitos anos sobre essa questão da exploração, a própria FURG e outras organizações, e que muitas vezes o Poder Judiciário desconsidera, a Justiça Federal também ignora, e aqui é um registro, uma preocupação, com relação ao descumprimento da Convenção 169 da OIT. Porque ali na região existem comunidades tradicionais que devem ser consultadas.
e, pelo visto, essas entidades não foram consultadas. Então, é uma preocupação que nós trazemos enquanto organização e que já foi discutido também aqui nesse conselho, e que nós possamos também nos manifestarmos a nossa preocupação e o anseio com os impactos ambientais para gerações futuras, que certamente vão ser catastróficos. Então, seria essa manifestação que o Iacoré, enquanto representante do Iacoré, trago aqui para esse conselho e para que nós também possamos estar junto com outras organizações, cerrando fileiras e usando todos os expedientes legais para brecar mais um crime ambiental, com certeza. Era isso, presidente. Então, antes de passar para o Jonathan, que está escrito, o vermelho, representando a Associação dos Procuradores do Estado, pergunta ao nosso palestrante: se bem entendi, a conclusão é que a atividade da pecuária, por ser adequada ao bioma pampa, rigorosamente não implicaria em impacto ambiental, mesmo com a atividade sendo intensiva? Essa é a pergunta do vermelho. Mas só um pouquinho que eu ainda vou pegar aqui a contribuição do Jonathan também, e daí fica aqui na fala do Jonathan para as últimas inscrições. Então, quem quiser falar, é agora. Depois a gente passa para as saudações finais aqui da mesa e liberamos vocês aí lá pelas 3. Então, Jonathan, por gentileza. Quero só contribuir um pouco, né, também com o debate que a Naira trouxe, com relação a esses data centers, né. Na matéria que ela tinha publicado, é o consumo de energia referente à capacidade para 40 milhões de pessoas, né? Ou seja, esse data center que querem instalar aqui no nosso estado, ele vai gerar energia, vai consumir energia para 40 milhões de pessoas. Ou seja, são 4 Rio Grande do Sul, são 4 Portugal, uma Espanha, e de onde é que vai sair essa energia? A gente sabe que nos países que esses data centers estão instalados, tem um conflito muito grande com relação ao fornecimento de água e luz, né? Para a gente ter uma ideia, a infraestrutura de tecnologia, que é esses data centers para as inteligências artificiais, toda vez que tu abre um chat GPT e faz 10 perguntas para ele, consome meio litro d'água, né? Ou seja, a gente está entrando num cenário onde a escassez de água, a escassez de luz está colocado para nós, né? Principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul. Essas big techs hoje já consomem mais energia elétrica que os países da União Europeia, mais do que todo o parque industrial do mundo. Ou seja, existe um processo de expansão, e a América Latina, Rio Grande do Sul, a gente está bem no olho, no centro desse furacão. Então, é importante a gente também estar ciente disso, para quê? Para a gente estar vendo quais as violações que vai acontecer com os povos dessas regiões. Falou em Eldorado do Sul, mas eu me lembrei que está se expandindo para Charqueadas também, né? Então, tem muitas comunidades que vão ser afetadas e a gente não está fazendo esse debate, né? E o governo passando a toca de caixa. Então, é importante trazer essa discussão para a gente estar ciente do que está visto para nós no futuro próximo. É um pouco disso que eu queria contribuir. Obrigado, Jonathan. Então, de imediato, eu passo a palavra, já agradecendo ao professor Madeira, Naira, para suas contribuições e saudação final. Obrigado pela presença. Bem, respondendo a pergunta sobre a intensificação da pecuária, sobre o campo nativo, se é benéfica, nós temos que diferenciar, há diferentes maneiras de intensificar a produção, né? No ecossistema nativo. Em geral, quando as pessoas o entendimento é que a intensificação significa a substituição da vegetação nativa por plantas mais produtivas, a agregação de insumos, sobretudo fertilizantes, né? Agora, há maneiras de intensificação que não implicam em agregar insumos, né, mas implicam em melhorar o manejo. Então, é sobre essa intensificação que nós temos trabalhado na região sul, no sentido de buscar alternativas
de melhoria de produtividade apenas por meio do manejo pastoril, ou seja, ajustando, por exemplo, a carga animal, a disponibilidade de pasto no campo nativo. Isso melhora a produtividade, a ganho de peso por animal, como a produtividade por hectare, né, de peso. Então, é nesse sentido a intensificação. É a intensificação que não que ela possibilita aumento de produtividade sem prejudicar, inclusive beneficia, né, a conservação da biodiversidade por criar uma maior heterogeneidade, por exemplo, no campo, né, estruturas de hábitat para outras espécies da fauna e para diferentes tipos de plantas, né, mesmo que não sejam consumidas pelos animais. Então, nesse sentido, a intensificação é possível, é uma intensificação benéfica para a biodiversidade e também para a economia, né, de opressão e conversão, porque as propriedades têm sido convertidas em cultivos em função da questão econômica, uma pressão econômica muito forte. De converter as áreas de campo que, como são manejadas tradicionalmente, a produtividade é relativamente baixa. Agora, há possibilidade de produtividade, tornando essa atividade mais competitiva. Então, eu agradeço o convite, um prazer ter vindo aqui falar nessa comissão. Obrigado, professor Valério. Eu passo a palavra para a Naira. Muito obrigada pelas perguntas. Cadê o Patrício? Patrício, me desculpa. Cometi o erro que um jornalista jamais pode cometer, né? Não dei a informação inicial da coisa, né? Perdão. Eu acho que esse mas eu acho que essa pergunta que tu fez, ela é uma pergunta muito importante, porque eu acho que ela situa a gente no quão longe está o debate da nossa realidade, assim, né? Quer dizer, todo esse ambiente de tecnologia é uma coisa meio obscura e meio mágica, assim, né? Tudo acontece ali na tecnologia, tem termos em inglês, é um negócio difícil, né? Assim, a gente mesmo, quando a gente foi fazer essa matéria, por exemplo, para te dar um exemplo de como esses termos confundem, né? Essa capacidade que o Jonathan mencionou aí, que é a capacidade, esse consumo de energia elétrica, né? Que seria um consumo equivalente ao consumo de 40 milhões de pessoas, né, quando esse data center atingir aí seu pico de funcionamento, que é justamente, a gente obteve esse dado porque a gente comparou com a geração de energia elétrica da usina de Jirau. Esse consumo de energia, na verdade, quando o data center, quando a comunicação que é feita pelo próprio Estado e pela própria empresa, eles dizem assim, esse data center ele é tão impressionante que ele tem uma capacidade de TI de 4,75 gigawatts. E quando a gente recebeu esse dado, a gente fala, bom, então é muito impressionante, capacidade de TI de 4,75 gigawatts, deve ser muita coisa mesmo. O que é isso? O que é capacidade de TI, né? E a gente foi perguntar para alguns especialistas, aqui, um professor universitário também que acompanha esse debate perto, ele falou, não, isso não é capacidade de TI, isso é o consumo de energia elétrica. Mas eles mudam o termo, né, assim, e colocam isso como porque, na verdade, enfim, ele consome energia porque ele precisa fazer funcionar todo esse maquinário, né, que está ali. Mas, enfim, assim, o data center é isso que o Jonathan falou, né? São estruturas, né, que cada vez têm aumentado no tamanho, né, onde funciona um monte de máquinas que é o que faz funcionar cada vez que a gente entra na internet, né? Tudo que a gente chama na nuvem, né? As fotos que a gente salva no celular ficam na nuvem. Ou seja, data centers são estruturas que já são muito necessárias para o funcionamento dessa região, por exemplo, né? Mas que com o advento da inteligência artificial, essa capacidade requerida dessas máquinas é muito superior, né? O volume de conexões que as máquinas têm que fazer entre elas para conseguir gerar as respostas que a inteligência artificial nos fornece é muito maior, né? Então, isso é um salto que isso está acontecendo exatamente agora, né? Assim, os data centers já existem, são estruturas que existem há muito tempo,
Obviamente, cada vez mais a nossa vida está ligada, conectada com essa dimensão tecnológica, né, da nuvem, mas com o advento da inteligência artificial, que ainda é uma coisa que, embora tem cada vez mais, assim, está ainda engatinhando, e o uso disso, acho que ele cresce exponencialmente, né, assim, eu percebo pelo meu entorno, pelas notícias, assim, é muito rápido o crescimento, a adesão a essas ferramentas, né, e isso demanda muita capacidade de conexão e armazenamento de dados, e esses são os data centers. Localização do teu celular e aonde ficaria? Porque eles consultaram, só se for uma beira do rio, ou então, porque o Dourado é muito grande, vai até Arroio dos Ratos, então, você saber mais ou menos onde ficaria assim. Sabe essa informação? Sim, o terreno da escala data centers, ele é exatamente onde se cruza ali a 290 com aquela RS 401, né? Bem ali, bem perto onde era a Mina Guaíba, onde estava projetada a Mina Guaíba. Tem um pedaço que pega ali, né, onde era projetada a Mina Guaíba. É nesse entroncamento ali, dessas duas rodovias, né? Quem está saindo do centro de Eldorado, indo em direção ao interior, quando cruza ali a 401, é ao lado esquerdo. Esse terreno, né? Mas acho que é uma coisa importante também mencionar aqui, Patrício, que quando a gente pediu os esclarecimentos para a empresa, né, a gente sempre faz isso, a empresa informou, isso parece realmente certo, né, o consumo de energia elétrica que o data center vai requerer não vai impactar no consumo da cidade, né, do município de Eldorado, nem dos municípios vizinhos. O fato é que Eldorado foi escolhido como local para esse data center porque tem muita disponibilidade de energia elétrica, né, a capacidade da rede instalada em Eldorado é de 5 gigawatts, eles precisam de 4,75. O que consome hoje é esses 0,25 aí que sobram, né? Eu acho que uma questão, por exemplo, a ser levantada, né, eu fico pensando em perguntas, né, é justamente essa, assim, bom, mas isso pode de alguma maneira limitar o crescimento do município, né? Eu não sei, porque não sei qual é o quanto essa capacidade instalada de energia pode crescer acompanhando um investimento, um empreendimento desse tamanho, né? Mas é importante dizer isso. E sobre a quantidade de água, também acho que é importante dizer, essa empresa Scala Data Centers, eles dizem que tem um sistema, que eles são data centers sustentáveis. Então, eles não precisariam fazer constantemente novas recargas de água. Eles fazem uma única carga de água e usam isso para resfriar os equipamentos o tempo todo. Mas eles não nos responderam qual é o tamanho dessa carga inicial de água, que eu acho que também é um dado que eu gostaria de saber, né? E aí, só para terminar aqui falando para o Jonathan também, né, acho que o Jonathan mencionou essa questão aí do governo ter anunciado isso um pouco a sua vida de caixa, né? Eu acho que essa é uma outra coisa importante, assim, dessa matéria, né? Que eu fiquei pensando que é muito maluco a gente pensar que foi feito um anúncio formal, tem fotos no site do governo do estado, com assinatura de termos e uma porção de passos que foram dados públicos, sem que a gente sequer possa, por exemplo, saber o que justamente o Patrício estava querendo saber, assim, que impacto vai ter isso, né? Quer dizer, a gente foi anunciado um investimento como se fosse uma coisa concreta, mas a gente não tem nem como medir o impacto, porque o licenciamento não tem as regras necessárias para incluir um empreendimento desse tamanho, né? Muito obrigada, gente, pela escuta de vocês. Tem mais uma pessoa? Não, na verdade, eu não sei se eu não estou meio doida, mas assim, ó, então aquela questão de terem suspendido a Mina Guaíba não foi da luta ecológica, foi já de repente que teria um empreendimento mais lucrativo, que seria esse negócio aí. Será? Não, tinha uma aldeia indígena ali que o EARIMA colocou assentamento supostamente indígena, foi uma decisão do EARIMA. Sim.
civil, você acha que é? Não, então, agradecer muito ao professor Valério Pilar, a jornalista Mayra, que trouxeram aqui as suas contribuições. Dizer que o nosso conselho se reúne mensalmente aqui nessa casa, né? A nossa sede também é no CAF, né? No Centro Administrativo Fernando Ferrari, e a gente fica à disposição, inclusive, para pensar esse tipo de acesso à informação, caso seja, tem alguma coisa necessária, também pensar as questões ambientais relevantes do estado do Rio Grande do Sul, né? A nossa competência é a competência territorial, estamos dentro do estado que a gente pode oficiar ou recomendar a todo tipo de órgão que atua aqui, seja ele na esfera municipal, estadual ou federal. Então, a gente fica à disposição para estar pensando junto isso. E agradecer muito a vocês, que é, como diz o nome, esse debate temático, ele nos traz elementos para que a gente reflita, né? E para o Conselho, esse assunto, né, é o assunto do ano, né? Além da nossa enchente, vamos ter ao final do ano a COP30, pela qual também estará na agenda, né, esse debate, né, vai ser sediado aqui no Brasil, e então estaremos, né, todos debatendo a questão de desenvolvimento sustentável, defesa da natureza, meio ambiente ou ambiente, questões ambientais ou mesmo socioambientais. Então é um debate muito importante para que a gente aprenda com vocês e aprenda trocando. Então, agradeço também a quem contribuiu, os conselheiros que fizeram suas perguntas, e encerro esse momento do debate temático dizendo muito obrigado a você por trazer elementos aqui para nós. Obrigado. Ficamos à disposição, o conselho fica à disposição, as reuniões são abertas e públicas. Obrigado, professor Valério, Nária, obrigado pela presença de vocês.